Essas leituras que a gente viu, que a gente ouviu, elas retratam tudo que aconteceu na cruz. Interessante que aquela leitura do Salmo 22, um salmo que foi escrito 1000 anos antes de Jesus, ele dá todos os pormenores, né? Inclusive o que Jesus grita, né? Deus meu, por que me desamparaste? Fala das vestes que seriam repartidas, fala do jeito que as pessoas olhavam e zombavam de Jesus na cruz. E aí depois esse texto de Isaías 53, diz inclusive que ele ia ser crucificado com os malfeitores, mas que ia ser enterrado na sepultura de uma pessoa rica. Todos os pormenores ali. Ou seja, Deus revelou isso muito tempo antes, exatamente para que as pessoas se preparassem para que Jesus fosse visto como Senhor, como Salvador, como está escrito ali em Isaías, o servo sofredor. E aí nós vamos lá para João e para os outros evangelhos e nós vemos como Jesus sofreu. E tudo isso por amor a nós, porque nós éramos para estar lá na cruz. Eram os nossos pecados que deveriam ser castigados e pregados lá. Por isso que Isaías diz, pelas nossas iniquidades, pelos nossos erros, pelas nossas maldades, ele foi crucificado. E é só a gente ver, né, quanta besteira a gente faz, né, atitudes erradas. Quanta palavra maldita sai da nossa boca. Tom de mentira, fofoca, né, e esse tipo de coisa. Palavrão, xingamento. Quanto pensamento que a gente tem movido por inveja, por ódio, por raiva, por ciúme, por egoísmo, né? E como a gente não leva a sério as coisas de Deus, né? A gente ora todo dia. Eu faço oração. Quanto tempo você usa em oração todo dia? Quanto tempo você usa todo dia lendo a Bíblia, se alimentando da palavra de Deus? Você valoriza os cultos uma vez por semana? Uma vez por semana. E quantas vezes a gente passa uma semana, às vezes duas, e não tem tempo para Deus, Deus tendo todo o tempo do mundo para nós. Isso é justo? Não? A gente tem que refletir sobre isso. E se Deus me tratasse como eu trato Ele, como é que seria? Lá na cruz, todo mundo zombando, ridicularizando, gritando, blasfemando, os outros malfeitores, os outros que estavam pregados lá, e de repente, silêncio, porque Jesus fala. E a primeira frase de Jesus: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Uma oração em favor daqueles que o estão matando. Uma oração em favor de cada um de nós. Porque nós é que matamos Jesus também. E quantas vezes nós não sabemos o que fazemos quando nós não levamos Deus a sério. E fazemos tudo aquilo que eu acabei de mencionar. E é preciso que Jesus ore por nós. Ele continua intercedendo, diz o autor de Hebreus. Logo depois dessa oração vem a segunda frase, quando um dos bandidos ficou zombando e disse: sai daí, leva a gente contigo, aí a gente vai crer. E o outro diz: cala a tua boca. Fecha tua boca porque a gente merece estar aqui. Nossos atos nos trouxeram. Ele é santo, ele não fez nada de errado. Naquele momento o Espírito Santo tinha convertido ele. Talvez ele tivesse visto tudo que aconteceu com Jesus lá embaixo ainda, as chicotadas, essas bofetadas. Talvez aquela plaquinha que Pilatos mandou colocar no alto da cruz, hebraico, grego e latim, nas 3 línguas. Hebraico, a língua do povo judeu. Latim, a língua falada dos romanos, a língua comercial. E grego, a língua que todos conheciam. Jesus, o Nazareno, rei dos judeus. O que vem dos judeus, mas é o rei de todos nós. E com certeza o que mais afetou foi que enquanto todos amaldiçoavam e gritavam, Jesus ora por aqueles que o estão matando. E o Espírito Santo age no coração e ele diz: Senhor, lembra de mim. Lembra de mim quando entrares no teu reino. E Jesus diz: em verdade, te digo que hoje tu vai estar comigo no paraíso. Essa é a segunda frase. E aí, Jesus, no meio de toda aquela agonia, de toda aquela dor, ainda tem tempo de mostrar que ele obedece o mandamento que diz: honrarás a teu pai e tua mãe. Ele olha para a mãe dele, que está lá do lado da irmã dela, do lado da Maria, mãe de Clopas, do lado da Maria Madalena e do lado de João.
o discípulo, o mais garoto, talvez tivesse 14, 16 anos, é chamado discípulo amado, era o mais novinho deles. Então olha para a mãe que está aos prantos. Imaginem vocês como mãe tendo seu filho crucificado. Como é que vocês estariam? E ele olha para ela e diz: mulher, eis aí teu filho. E olha para João e diz: essa aí é a tua mãe agora. E João diz que logo, imediatamente, naquele momento, ele a leva para casa e a cuida como se fosse mãe dele. E então, o mundo chora. Diz a Bíblia que ao meio-dia, a terra escurece. E não é só ali. Nós temos relatos de que lá no Egito, a escuridão também aconteceu. Foi o mundo inteiro. Por isso que o evangelista diz: a terra toda escureceu. O sol, a lua, as estrelas retiraram o seu brilho. Que era o Deus da luz que está morrendo. E durante 3 horas a escuridão sobre a terra. E às 3 horas da tarde, quando brilha novamente a luz, Jesus então grita a sua quarta frase: Deus meu, por que me desamparaste? Assim como começa o Salmo 22. Ele não foi abandonado por Deus, não houve uma ruptura, não houve um desligamento. Ele foi desamparado. O que é o amparo? O amparo é aquilo que Deus nos dá todo dia. Ele nos consola, Ele nos conforta, Ele nos ama, Ele é misericordioso. E tudo isso Deus tirou do Filho. Naquele momento Ele deixou ele sofrer a dor da morte. E é por isso que Jesus clama. Imaginem o que Jesus sofreu naquelas 3 horas de escuridão por cada um de nós. E então, para se cumprir a escritura, lá no Salmo 22 de novo, imagine, ele foi jogado de toda quinta-feira à noite de um tribunal para o outro. Sexta-feira de manhã condenado, chicoteado, esbofeteado, meteram aquela coroa de espinho na cabeça dele, sem beber 1 litro, o sangue saindo, e ele tendo que carregar a cruz de desmaio, pregado, furado. Ele não tem mais líquido no corpo. Então o que ele grita? Tenho sede. E aí alguém pode estranhar: ué, mas tinha um balde com vinagre ali do lado da cruz. Alguém sabe por que era o vinagre? Vinagre é um antisséptico que os soldados usavam para limpar as mãos, para não se contaminar. Por isso que eles sempre tinham vinagre perto da cruz. A gente às vezes não para pensar: como é que tem vinagre ali? É um antisséptico natural que eles usam para limpar as mãos, porque eles pegavam no sangue, cravavam, né, furavam, então para eles não ficar contaminados. E aquele vinagre eles metem na boca de Jesus. E então, a grande palavra que sela a nossa salvação. Tetelestai, está consumado. Terminei, finalizei, completei, vocês não devem mais nada. Acabou. Tudo que vocês deviam foi pago. O diabo não tem mais poder sobre vocês. Se vocês crerem, confiarem em mim, se vocês vivenciarem essa fé no dia a dia. Paguei tudo. Não é as obras de vocês, não é os méritos, não é o fato de ajudar uma velhinha a atravessar a rua. Nada disso que salva. O que salva é olhar para a cruz e dizer: foi Ele. Ele fez tudo por mim e eu valorizo. E eu vivo isso. E então, sua última palavra: Pai, nas tuas mãos, eu entrego o meu espírito. Que todos nós possamos viver esta fé. Valorizar o que Cristo fez por amor a nós. Ter um pouquinho mais de tempo para Deus. No dia a dia, na oração, na leitura bíblica, na semana, na hora do culto, buscando perdão, na absolvição, na Santa Ceia, valorizando a sua palavra, a comunhão. E que quando chegar a nossa hora, a gente também possa dizer exatamente isso: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Esse é o sentido de estarmos aqui hoje. Esse é o sentido daquilo que Jesus fez por nós na cruz. Que assim seja. Amém. Amém. Vamos